Ele está falando aqui sobre a posição relativa. Só um momento aí, tá, gente? Que eu ouvi o negócio. A gente estava falando. Vocês estão ouvindo direito aí? Sim. Sim. Tá, está falando em relação agora em relação do ponto e a circunferência, tá? Como é que esses pontos aí se comportam, né? A gente já falou logo lá no início para vocês que existem pontos fora, existem pontos dentro e existem pontos em cima da circunferência. Aqui ele já afirma para vocês as três maneiras que pode ocorrer, tá? Então é só para vocês compreenderem como é que acontece isso aí. Então, quando, né? Essa aqui é a questão da distância que ele está falando, tá? A lambda é a circunferência nossa aqui, ó. Quando a distância do centro da circunferência para esse ponto que você está querendo descobrir lá é menor do que o raio, significa dizer que esse ponto é interno, né? Existem algumas perguntas que ele pode fazer lá para vocês. De acordo com a circunferência, né, sabendo que a distância do ponto, né, até do centro até o ponto é tanto, esse ponto ele é interno, ele pertence à circunferência ou ele é externo? Né? Só voltando lá para vocês novamente, eu vou colocar aqui uma situação aqui mais prática para vocês, tá? Pra vocês entenderem aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. É como se ele colocasse assim, ó, um ponto bem aqui, tá? Um ponto P bem aqui. Aí ele fala que esse ponto P aqui, ou melhor, eu nem vou colocar o ponto lá para vocês, porque vou colocar assim, né? Eu tenho um ponto P igual a 10 centímetros, tá? Aí eu pergunto para vocês, esse ponto P, né? Se essa circunferência aqui, ela tem 31,4 centímetros de comprimento, né? O comprimento total dela aqui é 31,4 centímetros. Aí eu pergunto para vocês, esse ponto aqui, né? De O para P, tá? Essa distância aqui, vamos pegar, voltar aqui melhor que eu tenho aqui. Só um momento aí, rapidinho. Vou apagar aqui para fazer melhor para vocês aqui. Vocês terem uma visão melhor. Se a distância de O para P for igual a 10, tá? Esse ponto P qualquer que vocês não sabem onde está. Pode ser que ele esteja aqui dentro, pode ser que ele esteja aqui ou pode ser que ele esteja aqui fora. Um desses três ele pode ser, tá? Um desses três pontos aqui. Agora eu quero saber onde é que ele está esse ponto aqui? Fora, dentro ou no meio da circunferência? A única maneira de vocês descobrirem, né, é calculando esse raio aqui. Porque ele compara a distância do ponto com o raio da circunferência. Então, se eu descobrir quanto é que vale o raio dessa circunferência, eu consigo dizer se esse ponto está fora, dentro ou em cima da circunferência. Né? Vocês sabem que o comprimento da circunferência é 2 vezes o π vezes o raio, não é isso aqui? Uhum. Quanto é o comprimento da circunferência aqui? 31,4. Isso, 31,4, né? 2 vezes quanto é o π? 3,14, né? Vezes o raio, ó. Tá? Então vai ficar 31,4, que é igual a 6,28, né? Quando eu multiplico aqui, ó. Então o raio vai ser 31,4 dividido por 6,28, ó. Tá? Quanto dá o raio aí? Faça um cálculo rápido aí para mim. Zero, hein? Parece 5. 5. Deu 5 exatos? Parece 5. 5 exatos. Deve dar. Deu 5 exatos? Uhum.
Deve dar a metade do vezes 10. Isso. Tá? Pronto. Então, significa dizer que esse ponto aqui, né? Eu sei que a distância de O para P é igual a 10, que é maior do que 5, que é o raio aqui. E agora, comparando aqui, esse ponto está fora ou dentro da circunferência? Se o raio é 5, a distância é 10 e o ponto P está a 10 centímetros, então ele pertence, não é? Não, o ponto P ele está a 10 centímetros do centro. O centro está aqui, ó. Ah, tá. Então ele está fora. Isso. Então eu estava certo mesmo. Ele estava fora. Tá? Isso. O que está acontecendo? Eu vou apagar aqui. Bem aqui o raio, então, nosso é 5. E o ponto P, ele está lá fora. Né? Bem aqui está o ponto P. A 10 centímetros de distância. Então, ele está fora da circunferência. Tá? Então, esses detalhes aqui, eu preciso de cálculo para saber, né, se o ponto está fora ou se ele está dentro da circunferência. Entenderam? Assim, isso aí é uma questão básica que eu estou passando só para vocês entenderem onde se aplica isso aí. Tá? Entendi. Porque vocês já estão em ensino médio, então ele não vai dar os pontos direto assim para vocês compararem. Isso aí já passou essa época aí. Agora é tempo de fazer cálculo para fazer a comparação. Tá? Pode seguir aqui? Pode. Bora lá então. Aqui a gente estava falando sobre os pontos, tá? Para comparar o ponto em relação à circunferência. Tem comparação também de reta e circunferência. Tá? Aqui, ó. Esses casos aqui, ó. Tem casos em que nós chamamos de reta secante. Tá? A reta é essa vermelha que vocês têm aí. Então, quando ele fala que a reta ela é secante, né? Eu uso essa palavra aqui para vocês, secante. Ela é uma corda. Na verdade, a corda é só do A até o B. A reta é tudo. A reta é tudo. A corda é um segmento. A reta, ela passa de fora a fora, vai embora. Isso aqui continua, isso aqui. Tá? O A e o B só tá para limitar os pontos aqui. Mas isso aqui é uma reta chamada de secante. Tá? Por que ela é chamada de secante? Ele coloca bem aqui para vocês. Uma secante é uma circunferência, é uma reta que intercepta a circunferência em dois pontos distintos. Então, qualquer reta que passar numa circunferência, né, em dois pontos distintos é uma secante. Tanto é que ela não para aqui, ó, ela continua. Né? Então, é como se fosse uma... Então, a secante que forma a corda. Exatamente, a secante forma a corda, é isso. Tá? Então, a reta secante ela tem que passar em qualquer parte da circunferência aqui e continuar. Né? Ela não para aí, ela continua. Por exemplo, eu posso ter uma secante passando por aqui, assim. Ó. Ela vai embora. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, vou fazer uma outra aqui para você. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma secante? Não. Não. Se eu colocar um ponto bem aqui, outro ponto bem aqui, ela passa a ser o quê? Uma corda. Uma corda. Tá? É diferente, porque a reta ela prossegue, né? Infinitamente. Agora a corda ela é limitada. É o segmento só. Tá? Então isso é uma secante numa circunferência chamada. Tá bom? Então, nesse caso aqui, é a posição que ele está falando. Ele vai perguntar se a reta é secante, se a reta é tangente ou se ela é externa à circunferência. Bora ver os outros casos aqui que aí vocês vão entendendo. O primeiro caso é esse, né, da reta ser secante. É quando ela cruza a circunferência em dois pontos. Tá? Agora, bora ver aqui em cima, que eu acho que está para cá para cima. Só vou voltar aqui rapidinho. Não está aqui não, né? Tá, ele está mostrando aqui para vocês a propriedade de como entender, né? No caso aqui, olha, a questão da reta secante, né? Se uma reta S é secante, é uma circunferência lambda, né? Intercepta alfa em dois pontos distintos A e B, e se M é um ponto médio, esse M aqui, ó, da corda AB, então a reta OM é perpendicular à secante, ou à corda AB. Na verdade, vocês vão calcular essa distância aqui, se vocês quiserem saber se essa reta ela cruza ou não, ou seja, se ela é secante com a circunferência.
tá? Essa distância aqui de O para cá, para o ponto médio aqui, ó, dela. Tá? Essa distância, se ela for menor do que o raio da circunferência, quer dizer que a reta é secante. Nesse caso Se lá. for igual ao maior é tangente? Se for igual, ela é tangente, é. Se for igual ao raio, né? Essa distância aqui. Se for maior, ela é E se for externa à maior? circunferência. Aí ela é externa à circunferência. Ah, tá. Porque, por exemplo, eu vou colocar aqui um outro detalhe. Eu já estou me adiantando porque ele colocou lá na frente, né? Se ele coloca uma outra reta bem aqui para vocês, bem aqui, né? Se ele coloca uma reta bem aqui para vocês, ela é chamada de tangente, tá? Essa reta aqui, ó. Aí quer dizer que essa distância, essa distância daqui para cá, ó, é o próprio raio da circunferência. Só que eu tenho que lembrar que bem aqui ela tem que formar 90 graus, tá? Bem aqui ela forma 90 graus, sempre. Aí vai falar sobre isso com vocês daqui a pouco, tá? Isso aí é a tangente, não é isso? É uma Negócio reta, assim. é uma tangente, não é mais secante, tá? Isso mesmo. Agora, se ela passar aqui fora, né? Peraí, só Ela um é momento. externa. Isso aqui que tá dando uma interferência aqui rapidinho. Vou colocar aqui. Tá? Se ela passar aqui fora, ela é externa, né? Aí eu faço isso aqui, ó. Tá? Faço isso aqui, ó. Aí bem aqui ela tem que formar 90 graus aqui. Né? Quer dizer que o raio dela é só isso aqui, o raio da circunferência da minha circunferência, né? Isso aqui é o raio da minha circunferência. Então, se esse raio aqui for igual a essa distância, né, do centro para a reta, que é tangente, no caso aqui, então, ela é tangente. Agora, se essa distância aqui for menor do que o raio, né, porque o raio seria até aqui em cima, né? Ela teria que prosseguir para chegar bem aqui o raio, a circunferência, né? Daqui para cá a gente teria um pedacinho. Então, significa dizer que ela é secante. Agora, se essa distância aqui for maior do que o raio, ela é externa, né? No caso lá, a circunferência. Então, essas três condições que tem em relação à reta. Ou ela é secante, ou ela é tangente, ou ela é externa, a circunferência. Mas sempre considerando os 90 graus aqui, ó, na hora que a reta é puxada para cima da reta. O raio é puxado para cima da reta lá. Tá? São esses casos. Mas acho que ele reafirma para vocês aqui embaixo. Ele só se adiantou aqui para falar sobre isso com vocês. Bem aqui, ó, né? No caso da reta secante. Ele está mostrando aqui, ó, que aqui é um triângulo isósceles, né? Ó, tá? Esse triângulo aqui é isósceles, esse maior. Tá? Para vocês não esquecerem desse detalhe. Tá? Porque pode ser que precise fazer cálculo com triângulo lá para resolver esse tipo de problema aqui. Tá bom? Deixa eu ver aqui embaixo se ele fala sobre o outro modelo aqui para vocês. Tá aqui, ó, a tangente. Né? Na tangente ela está bem aqui, ó. Quando ela cruza, né, mas passando em um ponto só. A palavra tangente está dizendo que tem um ponto comum na matemática. Só existe um ponto que faz parte da reta e da circunferência ao mesmo tempo, que é esse ponto T aqui. Isso na matemática é chamado de tangente. Por isso que a gente fala assim, saiu pela tangente, é porque saiu bem de leve lá, passando bem no cantinho de lá, tá? Tocando em um ponto só. É isso aqui a situação da tangente, tá? Ele fala sobre a mesma propriedade que ele estava falando lá em cima, sobre essa distância, ó, que eu afirmei para vocês. Se essa distância aqui, ó, do centro para essa reta aqui for igual ao raio, aí essa reta é tangente. Tá? Ele vai reafirmar isso aqui novamente para vocês lá na frente. É só para vocês lembrarem o que é uma reta tangente que ele está colocando, ó. Tá? Só lembrando que ela tem que ser perpendicular bem aqui, ó, 90 graus. Tá? Não pode ser qualquer ângulo, tem que ser sempre 90 graus. Aliás, toda tangente, tá, gente? Independente de onde ela passar aqui, ela vai fazer 90 graus com o raio, tá? Sempre ela vai fazer 90 graus com o raio, independente da posição que ela se encontrar aqui. Porque eu tenho Em algum infinitas ponto ela vai tangentes. fazer 90 graus. Sempre. Tá? No ponto onde ela toca com a circunferência, ela forma 90 graus com o raio. Tá? Porque eu posso passar uma tangente aqui, né? E o raio está bem aqui, ó.
Tá? Bem aqui forma 90 graus, isso aqui. Tá? Então sempre vai acontecer isso aí numa tangente. Não tem como não acontecer esse processo. Tá? E é mais tranquilo para fazer o cálculo depois que vocês precisam. Bora lá para cima ver o que nós temos aqui ainda. Só para finalizar aqui, tá? Porque ele vai reafirmar tudo novamente para vocês saberem como é que eu calculo. Lembra lá dos pontos que tem aquela questão de comparar a distância do raio com a distância do ponto, né? Tá? Essa distância sempre em relação ao centro, tá, gente? Circunferência. Então, aqui, ó, o primeiro caso, isso aqui, como é chamada essa reta aqui? Secante. Secante. Então, quando a distância, né, for menor do que o raio, ele não colocou mais aqui distância de O para o ponto, tá? Ele só colocou D. Mas o aluno tem que entender que essa distância parte do centro da circunferência sempre, tá? Quando essa distância aqui D for menor do que o raio, aí ela é chamada de secante. A reta é chamada de secante, tá? Quando, a outro caso aqui, ó, bem aqui, é só isso aqui que vocês precisam estudar da secante e da tangente, tá? Aí lá depois vocês vão saber fazer na hora de fazer a atividade. Quando essa distância aqui, ó, for igual ao raio, essa reta ela é uma tangente. Quando essa distância D aqui for igual ao raio da circunferência. É uma tangente, no caso lá. Tá? Veja que ele coloca bem destacado aqui, porque é a partir daqui que a gente consegue fazer cálculo. Tá? E o outro caso, ele não falou lá, talvez, né, para vocês aí, mas ele coloca aqui para vocês. Ó. Tá? Que é o terceiro caso que nós temos. Quando essa distância aqui for maior do que o raio, quer dizer que a reta é externa à circunferência. Tá? Essa reta aqui é externa, fica fora da circunferência, ela não toca na circunferência. Tá bom? Então são esses casos que vocês têm que prestar atenção aí. No caso da posição entre circunferência e reta. Né? O primeiro caso nós falamos sobre ponto e circunferência. Ponto e circunferência pode ser interno, externo ou sobre a circunferência. Reta e circunferência, ela pode ser secante, ela pode ser tangente ou pode ser externa. Tá? Então vocês têm que ter isso aí em mente na hora de fazer algum tipo de cálculo. Quais são as posições que podem ocorrer entre a reta e a circunferência? Tem que saber disso aí. Tá? Não vão confundir a questão de ponto e de reta, tá? Porque faz uma diferençazinha lá na hora de fazer o cálculo. Agora bora ver aqui em relação às duas circunferências, né? Tem muita coisa, porque olha, nós vimos do ponto. Nós vimos da reta. Agora nós vamos ver as posições de circunferência com circunferência também que tem. Comparar. Dá tempo aí pra gente? Que horas que termina o nosso horário? Meio-dia. Ou é 11h45? Não, é 11h45. 11h45, é? Ainda tem mais 20 minutos. Não dá pra gente levar até 1h, não? Tem outra aula hoje? Do Melo, eu acho. Ah, tem do Mela. É. Deixa eu ver aqui. Será que ele não me cede o horário dele até 2h da tarde? Acho que é do Melo, sim. Ele tá aí embaixo esperando. É, do Melo. Tá? Bora ver então lá, depois a gente termina aqui. Bom, vamos ver só essas posições relativas e depois a gente deixa o que sobrar para outra aula, tá? A gente tem aula segunda-feira e a gente vê. Mas eu queria que vocês estudassem em casa, tá, gente? Isso aqui, tá? Vocês precisam saber, é só teoria. Aí depois a gente vai colocar em prática isso aí. Veja que a gente não viu nenhum cálculo até agora aí, tá? É só teoria. A gente precisa colocar em prática. Mas para isso, para colocar na prática, a gente precisa lembrar desses detalhes que ele fala aqui. Tá? Agora eu vou comparar a circunferência com outra circunferência. Ó. Aqui ele já é mais direto, ele já afirma logo direto para vocês o que pode acontecer, tá? Então nós temos, ele colocou lambda 1 como a maior e lambda 2 como a menor, tá? Então todos os números 2 são a menor, referente a menor, e todo número 1 é referente a maior. Aqui O2 é o centro da menor e O1 é o centro da maior. Tá? Aí ele fala o seguinte, que a circunferência lambda 2 é interna a lambda 1. Se todos os pontos de lambda 2 são internos a lambda 1. Visualizando assim é mais fácil você entender, né?
Porque essa menor, ela está por completo dentro da maior. Isso é fácil entender, né? Quando o aluno olhar, qualquer pessoa que olhar aqui vai saber que ela é interna. Mas se eu não estiver vendo isso aí, né? Ele dá alguns dados só e perguntar para vocês se ela está dentro ou fora, aí é mais complicado, né? Tem que ter alguns dados para saber. Então, nesse caso, como é que vocês vão fazer? Vocês vão pela distância. A mesma coisa, tá, gente? Aquela questão da distância lá. Essa distância que ele fala é esse segmento vermelho, tá? Ele não coloca aqui, ele esqueceu de colocar aqui para vocês, que a distância que ele coloca aqui é a distância do centro para o centro, tá? Distância do centro para o centro. Se a distância entre os centros da circunferência for menor do que o raio 1 menos o raio 2, o que vocês vão fazer? Vou colocar bem aqui para vocês, que é melhor assim. Vou pegar aqui o detalhe. Calma aí, que já vai lá, tá? Ele está falando o seguinte, que essa daqui, né, ela tem um raio 1, raio 2, né, aqui, e essa daqui tem um raio 1 aqui, tá? Quando eu subtrair esses dois raios aqui, se esse resultado for menor do que esse D, que é essa parte vermelha aqui, aliás, maior, aí quer dizer que essa circunferência ela é interna. A menor está dentro da maior. Tá? Então, vocês têm que fazer esse cálculo. Essa circunferência interna pode ficar em qualquer lugar do círculo, né? Exatamente, qualquer lugar. Tá? Mas aí, para eu saber se ela está dentro ou fora, né, do círculo, ou se ela está tocando no círculo aqui, eu vou por aqui, ó, por esse cálculo. Tá? É esse cálculo que vai me dizer se ela está dentro ou fora da circunferência. Tá bom? Por exemplo, vamos supor que ele coloque para vocês aqui. Ele dá duas circunferências. Né? Uma circunferência que o raio 1 é igual a 10, a outra circunferência que o raio 2 é igual a 3, e a distância, né, do centro delas é 7. Aí eu pergunto, essa circunferência aqui, de raio 1, de raio 2, ela está dentro ou fora da circunferência de raio 1? Né? É isso que eu falo. Aí vocês têm que pegar esses dois raios e subtrair para verificar aqui. Tá? Mas aqui nesse caso, vou até mudar aqui, porque vocês podem, ainda não estudei o caso aqui, vou tirar aqui esse 3. Eu vou colocar aqui para vocês em vez de um 3, eu vou colocar aqui para vocês, que tem que ser o 2. maior, né? Vou colocar aqui um 2 para facilitar para vocês, tá? Para estudar essa daqui em si, que esse lá é outro caso. Então, quando eu fizer essa subtração aqui, esse resultado aqui vai dar 8. Né? A diferença desses dois, ou seja, aqui vai ficar 7 é menor do que 8. Né? Então, vai cair nesse caso aqui. Essa circunferência aqui ela é interna à outra lá. Porque esse resultado aqui deu maior do que a distância. Tá? Pegue os raios dela e façam a diferença entre os raios. Tá? O raio da maior menos o raio da menor. Entenderam aí? Uhum. Tá? Em Sim. geral, ele não vai dar a figura, ele vai só dar os raios, por exemplo, e a distância, e perguntar se essa circunferência ela é interna ou não. Tá? Mas eu ainda não estudei os outros casos, bora ver aqui, né? Os outros casos que pode acontecer. O outro caso, ele chama de tangente interna. Tá? Tangente interna é quando a circunferência ela toca só um ponto aqui, ó. Tá vendo só? Ela toca bem aqui, ó. Tá? E que Então, está dentro da... ainda está dentro, Por isso que a palavra interna que ele usa. É porque eu tenho um outro caso que é a tangente externa. A tangente externa é uma circunferência que ela toca aqui fora, assim, ó. Entendeu? Essa aqui é a tangente externa. Essa aqui é a tangente interna. Tem dois casos aí que é considerar. Por isso que é mais complicado circunferência, porque eu tenho várias situações que podem ocorrer. Tá? Mas para vocês fazerem o cálculo disso aqui é praticamente igual, né? Se vocês pegarem e subtraírem os raios dela e se der igual a essa distância aqui, quer dizer que elas são tangente interna. Tá? O que está dizendo que essa distância bem aqui, ó. Só um momento.
Essa aqui é a distância dela, né? O D, que ele está falando. Se você pegar esse raio aqui, que é o raio 2, né? E subtrair do raio 1, isso aqui, e der Tem que dar igual igual ao diâmetro. ao D. D não é o diâmetro, seria a distância entre os A centros, tá? distância. Isso. Se isso aqui der igual, é porque ela é tangente aqui. Tá bom? Perguntas aí? Não? Não. Não. O outro caso, Não. eu quero terminar aqui só essa parte de circunferência para não ficar pendente, tá? O outro caso aqui, ó, secante, né, que nós temos bem aqui, ó. Tá? Já é um pouco mais complicado, né? A secante, ela cruza em 2 pontos, ó. Tá? Não existe esse negócio de secante interna ou externa, tá? Se elas cruzarem em 2 pontos aqui, elas são secantes. Tá? Duas secantes têm em comum somente 2 pontos distintos, no caso aí, se elas são secantes. Então vai acontecer isso aqui. Aí nesse caso, vocês terão que fazer 2 cálculos. Tá? O R1 menos 2 e o R1 mais 2. Isso, tem que somar. Uma vez vocês vão ter que somar os raios, outra vez vocês vão ter que subtrair. E tem que acontecer isso aqui, ó. Tá? Tá vendo o que aconteceu aqui, ó? Tá? Quando fazer a subtração dos raios, tem que dar menor do que essa distância aqui. E quando vocês fazerem a soma dos raios, tem que dar maior do que essa distância, porque aqui forma um triângulo. Tá? Então, logo, essa distância aqui tem que ser maior. Aliás, essa soma aqui tem que ser maior do que a distância entre os centros. Então, se acontecer isso aqui, elas são secantes chamadas, as circunferências. Tá bom? Eu acho que se vocês estudarem em casa um pouco mais, vocês conseguem entender mais, né? Isso aí. Alguém tem dúvida sobre isso aí ou não? Não tenho dúvida. Vocês percebem que todo o cálculo ele se resume a esses detalhes que ele coloca aqui para vocês, entre distância e raios, tá? Da circunferência. Tá, a outra, ó. Tá? Que eu falei para vocês da tangente externa, lembra lá? Tá? Uhum. Aí já é o contrário. Se vocês somarem os 2 raios da circunferência, se a soma desses 2 raios é igual à distância, elas são tangente externa. Tá? É a soma dos raios. Aí tem que dar igual. Aí é uma tangente externa chamada. Tá entendido? Entendi. Mais fácil, né? Isso aqui é mais fácil, a tangente externa, tá? Aí a outra é quando ela é externa mesmo, lá fora. Quando ela fica lá fora da circunferência, da outra circunferência. Aí veja só, a soma, né? A soma dos 2 raios aqui tem que ser menor do que a distância. Veja que a distância é bem maior do que o raio, né? Aqui tem um raio da maior e aqui o raio da menor. Aí a distância é toda essa parte vermelha, né? Então, como o raio aí da maior, o raio da maior é esse aqui, né? R1, esse aqui é o R2, tá? Então, se vocês somarem esse pedacinho com esse aqui, não vai dar todo esse maior aqui, ó. Tá? Então, quer dizer que essa distância vermelha, ela é maior do que a soma desses 2 valores aqui. Aí ela é externa nesse caso aí, a circunferência. Aí aquilo que eu falei para vocês, a gente olhando aqui é fácil de entender. Mas a hora que ele não... Sem a circunferência fica mais difícil. Isso, não é que é difícil, é porque vocês precisam lembrar dessa regrinha aqui. Tá? Se eu não lembro dessa regrinha aqui, eu não consigo saber se ela está fora, dentro, no meio, né, da circunferência. Tá? É mais complicado aí. Tá entendido aí, então? Uhum. Tá? Essa questão do segmento tangente eu vou deixar para a próxima aula para a gente falar, porque eu já vi muitas questões sobre isso aí, eu preciso detalhar mais essa questão aqui do segmento tangente. Tá? Deixa anotado isso aqui para a próxima aula com vocês aí. Tá bom? Uhum. Ok. Alguém tem alguma dúvida aí nessa questão aí ou não? Não. Não, né? Não. Tá, eu só peço para vocês darem uma estudada, tá? Vocês dão uma estudada na comparação do ponto com a circunferência, na comparação da reta com a circunferência e na comparação da circunferência com a circunferência. São três
três situações que ocorreram aí hoje. Tá? Ponto, reta e Tô sem circunferência. dúvida nenhuma. Não tá terminando. Tá? A gente vai fazer uma tarefa só sobre isso depois aí. Tudo bem? Tudo. Posso fechar hoje aqui? Oi. Atividade hoje não, professor, não vai não, né? Nossa, como então? Não, hoje eu não vou mandar, que não deu tempo de fechar aqui Ele ainda. não vai Tá? mandar a Mas atividade. quem quiser ir se adiantando lá no praticando e no habilidade, já pode, não tem problema não. Pode ir adiantando aí. Tá? Tá bom. Porque o aluno que Ah. se adianta, na próxima aula ele já pode tirar a dúvida dele, né? Fica mais fácil para ele. Tá bom? Então é isso, Tá bom. por hoje é só. Vamos para a próxima aula lá que o Melo já está lá esperando daqui a pouco. Tchau, tchau. pra Tchau, vocês. professor. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.